Não sei se me estão a ouvir todos bem, porque eu tinha algum problema com. Não estava a conseguir ouvir. Pronto, vamos começar com este painel número 15 dedicado à saúde e inclusão social. Pronto, em primeiro lugar, apresento-me, sou David Ramos, um professor de Geografia na Universidade de Salamanca e vou ser o moderador, não, deste painel. Peço desculpas pelo meu português, não, porque está um bocado enferrujado, não? Mas espero que vamos ter aqui uma sessão a decorrer bem. Hum, Temos cinco intervenções agendadas, não? Para este painel. Com um bocado de atraso, vamos tentar cumprir, não? Com o tempo de 10 minutos, não? Que é o que está previsto para cada uma das intervenções. E pronto, é uma temática que está muito na atualidade, não? Como consequência dos efeitos da pandemia da Covid-19, não? Que continua a sentir-se claramente nas nossas sociedades, e esta ligação entre saúde e inclusão social pues já tinha um relevo notável, não? Com anterioridade, mas agora está a
para os trabalhos de territórios tradicionais Gusmão, Nascimento e Oliveira. Aqui eu trago para vocês de início um mapa que ele destaca a espacialidade das comunidades quilombolas no território brasileiro. E a gente já de início consegue perceber que elas estão, assim, de certa forma, mais expandidas sobre a região nordeste e norte do Brasil. Então, onde a gente tem a região centro-oeste também com um peso, mas não tão significativo quanto da região nordeste e da região norte do país. Aqui eu trago, já dentro da pesquisa em si, territórios quilombolas e Covid, segundo a CONAC, até 18 de 8 de 2021, tinham sido 5.602 casos de Covid confirmados em territórios quilombolas, e desse total, 1.492 estavam sendo monitorados e 297 tinha sido o número de óbitos. Esse número já aumentou e é uma grande negligência em relação a isso. Então, aqui eu tenho um quadro da população quilombola e Covid, já chega a 300, segundo a última atualização da CONAC, o número de óbitos. Aqui eu tenho o número de óbitos por regiões e estados do Brasil, eu não vou conseguir ler todos eles, mas vou destacar aqui a região Nordeste, que é a região onde está inserida a comunidade quilombola aqui, as comunidades quilombolas de Bom Conselho. Na região Nordeste, teve-se 80 óbitos registrados, segundo os órgãos governamentais. A região Norte, 122, Centro-Oeste, 25, Sudeste, 65 e Sul, 8, um total de 300. Aqui eu trago especificamente as questões relacionadas à Covid, mas em Pernambuco, onde foram 969 mil casos de Covid, com 21 mil mortes no estado inteiro, em Pernambuco, aqui juntando a população no geral, e aqui a cobertura vacinal de mais de 20 milhões de pessoas, 83%. Aqui a vacinação no município de Bom Conselho, chegou aqui a um município que tem 48.767 habitantes, e desse total quase 100% já está vacinado. Agora, quando se refere à população quilombola, a vacinação ela atingiu em Pernambuco 61.740 pessoas. Da primeira dose, 46 mil, dá 74%, segunda dose já 42 mil, que é 69%. Aqui em Bom Conselho, estima-se que tenha 3.598 povos quilombola, habitantes de comunidades quilombolas. Desse total, 3.369 já tomaram a primeira dose e 3.176 a segunda dose. Apesar de a gente observar um avanço na vacinação, ela chegou tardia nessas comunidades, e isso teve um prejuízo muito grande, porque foram comunidades que sofreram de forma mais séria os impactos da pandemia. Então, com a expansão da pandemia no município, os problemas de saúde se intensificaram e os doentes de estados mais graves são transferidos para os hospitais de outras cidades, que é um problema muito sério, por ter um hospital muito pequeno e que não tem uma expansão de atendimento, como o UTI, por exemplo. Essas pessoas, porque durante muito tempo as feiras e os comércios ficaram fechados, e essas pessoas ficaram sem ter como estabelecer negociações financeiras de seus produtos, dos cultivos básicos das comunidades quilombolas. Então, veio um problema, além de saúde, um problema econômico que arrebatou-se sobre todas as comunidades quilombolas aqui do município, as 11 comunidades. E eles ficaram totalmente dependentes dos programas sociais de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família e do próprio auxílio emergencial aqui. Então, aqui eu tenho as referências para finalizar, e como o tempo é curto, muito obrigado. Mas eu se calhar vou dizer para ir para cá. Muito obrigado pela concisão, não? E por cumprir com o tempo que tínhamos agendado. A segunda das intervenções também faz referência a um estudo de caso no Brasil, Universidade Federal de Catalão, Nathan Carita Gonçalves, acho que está online.
Olá, olá, todos conseguem me ouvir? Sim, boa tarde. Ouve você bem, Boa sim. tarde. Quando quiser pode começar. Todos conseguem ver a apresentação? Certo, Sim, então, sim. obrigada. Então, vou iniciar minha apresentação falando sobre as memórias serradeiras, né? O uso das plantas medicinais, né? No município de Ouvidor, Goiás, né? Então, a construção da minha pesquisa, né, juntamente com meu colega, é baseada, né, no uso e ocupação do solo. Então, ele vem trabalhando uma questão da fitofisionomia do bioma cerrado, né, a sua ocupação, como essa ocupação no cerrado interfere no município, né, de Ouvidor, e como a perca dos usos das plantas, né, tem ocorrido a partir das modificações e antropização do cerrado. Então, a justificativa dessa pesquisa é baseada, né, no decorrer do curso de geografia, né, nós identificamos que o município teve uma perda de 80% da sua vegetação nativa, e em decorrência disso, né, utilizando o Código Florestal, entende-se que é obrigatória a preservação de 20% da sua vegetação nativa, né? Então, estamos ali no limite, né, perante o Código Florestal, né? Que é necessário ocorrer esse manejo, né, do uso e ocupação, além das suas ações mitigatórias ali nas áreas degradadas, né? Então, os objetivos, né, é buscar compreender essa redução da vegetação a partir do uso e ocupação do solo, e as alterações, né, que ocorrem na questão cultural, né, do uso das plantas medicinais no município, né. Os objetivos mais específicos, né, que é vinculado as principais fitofisionomias que são utilizadas, né, com esse princípio de cura, né, para as pessoas e tudo mais. Quais são as áreas mais atingidas pela ocupação agropecuária e juntamente com essa modificação cultural na região, né? A questão metodológica é a partir de leituras bibliográficas, né, de grandes autores que expandem, né, a questão do cerrado, que é a de Saber, Ferreira, né, Ribeiro e Walter, juntamente com a teoria de sistema de Bertrand e dentro da abordagem do herbalismo, Lorenzi com as leituras de 92 e 2002. Outros documentos utilizados são a Embrapa, IBGE, Cerrado Debate e a Secretaria do Município, além dos trabalhos de campo, né? Então, nós conseguimos identificar essa modificação cultural a partir da década de 70, né, quando ocorre grande parte da intervenção na ocupação do Cerrado, principalmente na região de Goiás, né? Então, ocorre essa alteração dos residentes, né, com o advento da mineradora no município e ocorre essa transformação. Né? Então, a ideia é trazer um debate, né, e conciliar o processo de conservação e desenvolvimento econômico e social. No segundo momento, né, vamos entender o que é formação cerrado, né, como que ela ocorre, qual a sua importância, né, sendo um hotspot do bioma, as suas formações campestres, as suas formações florestais, formações savânicas. Eu não vou adentrar muito isso, porque são questões muito longas, né? Então, a ocupação antrópica da região do Cerrado, né, ela advém a partir dessas políticas públicas, principalmente, né, a partir dessas marias e as suas desordens, né? Então, grande parte da ocupação do Cerrado, ele foi simplesmente negligenciado, né? E essa busca pela produção excessiva, né, a questão extensiva de produção tanto de gado quanto de agrícola, né? Então, ocorre bastante a questão da contaminação, da poluição, desmatamento, né? E ocorre essa grande diversificação da paisagem e essa degradação. Bom, o município, né, de Ouvidor, ele tem as suas áreas extremamente antropizadas, entretanto, nos últimos 4 anos, ele apresenta, né, um determinado controle da sua destruição, vamos falar assim, né? Só que o município ele tem ganhado bastante avanço na silvicultura e na pastagem degradada, né? E isso interfere bastante no processo de uso e ocupação, porque acaba criando o processo de vassourocamentos e a perda da geomorfologia em si, a degradação dela.
Apenas um mapa para identificar, né, a localização do município de Ouvidor. Então, estamos aqui no sudoeste goiano, né? Esse é o uso do solo do município, que é bastante antropizado, é um município pequeno no interior de Goiás, mas que tem já 80% da sua área degradada. Então, essas são as áreas desmatadas, né? Ocorre, então, esse controle nos últimos 4 anos, né? Os dados, né, de 2016 a 2020 tem até um determinado controle, mas ocorre essa perda da cultura em si, né, das plantas, né, medicinais. Sendo sabido que o Cerrado tem essa potência de plantas medicinais, é que cada momento, né, cada ano, a cada hectare explorado pela monocultura e os plantéis ruminantes, o município, né, não é uma exceção. Então, acaba tendo essa perda da cultura, das plantas que podem ter aí seus potenciais medicinais serem explorados, né? E devidamente também ao Código Florestal, que nos obriga a ter no mínimo 20% do cerrado preservado, né? Essas são algumas tinturas aqui realizadas pelos povos, né, tradicionais da região. Então, isso aqui é uma tintura feita por sucupira, que é uma planta endêmica do cerrado. Essa é uma garrafada preparada, então tem todo o seu potencial aí para controle de dores musculares, artrite, artrose, né? O pessoal utiliza bastante. Essa é uma colheita, né, feita, né, para extrair, né, as plantas medicinais. Bom, já encaminhando aqui para o finalzinho. Então, ocorre que as memórias do cerrado vão sendo apagadas e dando espaço para essas monoculturas, e a pastagem vai perdendo a sua heterogeneidade, desculpa. Então, aquelas que ainda estão preservadas, então a gente busca manter essa memória, né, essa sabedoria. Então, cabe a nós que estamos pesquisando manter essa história, essa cultura, essa luta, essa resistência, para que a farmácia não necessariamente seja aquela onde a gente vai só comprar, mas sim a gente pode cultivar, né? Cultivando as nossas raízes, cultivando os nossos ancestrais, né? E aqui fica uma pequena contribuição, né, da sabedoria popular do Cerrado, né, que encontra essa grande dificuldade, né, hoje em dia com a modernização. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, essa é a minha contribuição para hoje. Muito obrigado também pela concreção e pelo uso do tempo, não? Porque estamos realmente a cumprir, não? Mesmo com antecedência nos tempos agendados. Vamos para a terceira das intervenções. Estamos agora a falar de um contributo que vem do Centro Universitário Aparício Carvalho e Tayana do Santo Carvalho e Rogério Barcelos. Não sei se estão na sala ou estão online. Ou não estão. Pronto, acho que não estão online. Não estão, não sei se estão fisicamente no auditório na Guarda, no Centro de Estudos Ibéricos. Prontos. Sí, depois... Boa tarde desde Guarda. ¿Se escucha? Sí, Maribel, sí, soy Maribel. Gracias a todos los que estáis online y en efecto Tatiana no han debido de ponerse conectar, así que da paso al siguiente. Vale. Gracias David y gracias a todos los que estáis ahí. Gracias Maribel. Então, vamos continuar com a quarta das intervenções que estavam agendadas e estamos a falar do contributo de Ana Carvalho e Eugênio Redondo, da Associação do Porto da Paralisia Cerebral. Acho que sim que está a Ana online. Estou. Obrigado. Quando quiseres começar. Sim. Já podem ver o ecrã, certo? Já conseguem ver a apresentação? Sim, está certo. Ótimo. Muito bem, vou tentar só... Muito bem. Boa tarde a todos, obrigada por esse momento. Tive a oportunidade de ouvir também as outras apresentações e, de fato, já queria começar pela diferença dessa proposta que trouxe para vocês,
porque já com uma parte até mais afetiva, digamos assim. A ideia desse projeto surgiu porque, como vocês podem perceber, sou brasileira, mas em 2007 fui fazer um intercâmbio na Universidade de Salamanca e pude ter uma experiência de voluntariado na Associação Aviva, que é a Associação para Atividades de Ócio, Lazer e Desporto Adaptado. E nunca mais, isso mudou minha vida por completo, e nunca mais nos desvinculamos. Entretanto, vim morar em Portugal em 2019 e agora, depois de um grande esforço, eu trabalho na Associação do Porto de Paralisia Cerebral e conseguimos juntar, né, esse vínculo afetivo num projeto financiado pelo Erasmus+, pela União Europeia. Então, não é um estudo acadêmico, ainda que eu tenha um lado acadêmico muito forte por conta de mestrado e, enfim, pelo meu interesse também nessas áreas da inclusão, do ativismo e principalmente dos direitos humanos, mas hoje, dentro da temática, né, da cooperação, eu queria trazer esse exemplo de organização da sociedade civil e dessa mobilização para conseguir cooperação e, de fato, mudanças sociais nos nossos contextos. Então, apresento para vocês o Physical, que é um acrônimo para Physical Activity for Inclusive Health Lifestyle, que basicamente é uma proposta de atividade física adaptada e desporto inclusivo para melhorar a saúde das pessoas com deficiência com grandes necessidades de apoio. E já me apoio aqui na fala do moderador no início, que estamos todos muito mais atentos, né, às questões de saúde, depois desse período da pandemia, e até ir um pouco mais longe, diria que estamos mais sensíveis à questão do isolamento. Então, também aproveito para colocar isso, que é uma realidade, sempre foi, e obviamente acredito que estamos num caminho positivo, né? um caminho evolutivo em relação a isso, mas a verdade é que o que nós experienciamos nesse momento da pandemia é a realidade das pessoas com deficiência desde sempre. Então, é importante também, né, aproveitarmos esse momento de sensibilidade para também tentar mudar esse paradigma da inclusão, paradigma da participação e tentar melhorar a realidade, mas principalmente a nossa sociedade. Bem, então, informações mais efetivas. Como eu disse, esse é um projeto que nós conseguimos uma candidatura, um financiamento através do programa do Erasmus+, a nível europeu, para parcerias de pequena escala. Então, a organização que eu represento, né, aqui no Porto, que é a PPC, é uma associação que já tem muitos anos, que já tem maior estrutura, mas a parceira que é a gestora do projeto, que é a Associação Aviva de Salamanca, é uma associação menor e que é a primeira vez que se apresentou, então ficamos também muito felizes de já, no primeiro projeto em escala europeu, conseguirmos esse financiamento. É um financiamento baixo, são 60 mil euros, e que pressupõe pelo menos dois elementos que compõem a comunidade europeia. Então, nesse caso, né, a sede de Salamanca representa a Espanha e nós aqui representamos Portugal. Por questões burocráticas, nós tivemos um atraso no início, então está muito fresco esse projeto. A nossa data oficial de início, né, nós arrancamos no dia 1º de maio, tem 2 meses só, e a proposta de duração é de 1 ano. Queria também chamar a atenção que, apesar de pequeno e ser um projeto bastante objetivo, essa candidatura foi muito bem avaliada. Nós tivemos 86 em 100 de avaliação dos quesitos e da proposta de impacto desse projeto, e nós estamos muito... Lógico que acresce a responsabilidade depois de uma boa avaliação, mas também estamos muito esperançosos de conseguirmos, de fato, com um projeto pequeno, causar um impacto muito grande. Como disse, as organizações que fazem parte, a Associação Aviva de Salamanca como gestora e a parceira a Associação do Porto de Paralisia Cerebral. O nosso objetivo geral é desenvolver um curso de aprendizagem que tenha uma matriz que seja voltada para as necessidades atuais das pessoas que estão no entorno das pessoas com deficiência. Ou seja, ainda que tenha
um cariz de formação não é acadêmico, não é técnico, é muito mais no sentido de resolver esses problemas do dia a dia, no suporte, no apoio para a participação das pessoas com deficiência. Então, por isso é dirigido para treinadores, mas também para auxiliares, para assistentes pessoais, que é uma realidade muito mais sedimentada já em Espanha do que em Portugal. Profissionais de saúde que trabalham diretamente, que normalmente estão nos contextos de intervenção das organizações que trabalham com as pessoas com deficiência, e, de uma maneira geral, as pessoas que se sintam, né, compelidas a esse apoio, nomeadamente o entorno familiar e os afetos, né, as relações de intimidade das pessoas com deficiência. Normalmente pode ser um primo, um vizinho, um companheiro, que também se interessem por adquirir essas habilidades para conseguir ser um assistente esportivo para as pessoas com deficiência. Os nossos objetivos específicos, vou passar um pouco mais de forma en passant, só mesmo para chamar atenção para algumas questões até mais que talvez possam passar desapercebidas para quem não trabalha no dia a dia com essas coisas, então mais no sentido de justificar esses objetivos específicos do que de citá-los. Então, a primeira coisa em prioridade, de fato, é o direito à prática desportiva, porque hoje em dia nós temos, né, um crescente movimento por direitos civis, por direitos políticos, por questões identitárias, e normalmente a questão do ócio, do lazer e da prática de atividade física ficam relegadas ao segundo plano e não são tidas como algo prioritário. Então aqui é primeiro sedimentar que isso é uma questão de direito, seja para promover hábitos de saúde, seja no caso das pessoas com deficiência, a prática desportiva tem um fator preventivo, de reabilitação e também de participação social, ou seja, né, também nesse uso político, digamos, do desporto para participação social. Depois temos a oportunidade em si, né, criar esses contextos e esse entorno que possa apoiar e facilitar a pessoa com deficiência a prática do desporto. Vou pedir licença para sempre usar o termo PCD, só por ser mesmo mais fácil, mas pessoa com deficiência. Promover uma mudança de atitude, não só nas pessoas com deficiência em relação à prática desportiva, ou seja, que elas mesmas comecem a perceber o desporto como um direito, como uma necessidade, como uma possibilidade, inclusive profissional, né, no desporto de alto rendimento, mas que também passem por esses desafios da aprendizagem através de apoios técnicos. Mas aqui quero chamar a atenção principalmente nesse termo de mudança de atitude, né, porque é uma coisa muito notória que das questões das barreiras, a gente está acostumado a ver a barreira física, né, a barreira arquitetônica, como as escadas, por exemplo, e até gosto muito do termo da síndrome da rampa, né, que as pessoas, quando vão pensar em políticas públicas para pessoas com deficiência, acham que é só construir rampa em todos os lugares. E, na verdade, o que nós identificamos, e vários estudos vão nesse sentido, que a grande barreira são as barreiras atitudinais. Então, é exatamente a visão paternalista, a visão assistencialista, mesmo essa a intolerância, a discriminação que fazem com que, em muitos contextos, em muitas situações, as pessoas com deficiência não consigam efetivar o direito e a plena cidadania. E também identificar as barreiras, não só as barreiras, mas também os facilitadores para essa prática esportiva. Então, por exemplo, uma coisa interessante aqui é que nesse levantamento já identificamos que a prática desportiva na população geral já é uma coisa difícil de alcançar, digamos assim. A taxa de sedentarismo na população portuguesa é muito alta, então a própria sensibilização para essa prática regular é uma coisa que já é complicada. Quando é levado isso para a população com deficiência, isso também vai se refletir, porque não existe, né, esses contextos, não existe representação, não existe um espelhamento. Então, aqui também tem que ser ressaltada essa questão que não só para as pessoas com deficiência, também existe essa necessidade de colocar a prática de atividade física como uma questão mais estruturante, digamos assim, da prática da comunidade. Além disso, promover a autodeterminação e motivação através dos treinos adaptados. Aqui tem muito a ver com um poder, digamos, mais até simbólico do esporte, né, que é essa coisa da competitividade, da capacidade de se enxergar como potencial.
que normalmente nós também identificamos a deficiência e não a pessoa, por isso fazemos tanta questão desse termo, né, de usar sempre pessoa com deficiente, não o deficiente, porque ninguém é deficiente, ou ninguém é portador, ninguém porta a deficiência, é mesmo a pessoa, e que uma das características dela é ter uma diversidade funcional. Ela também é magra, é morena, tem os olhos claros, enfim, isso é só uma das características. Então, essa autodeterminação que o desporto é capaz de promover vem exatamente nesse sentido também de desvincular a questão da deficiência como estigma e potencializar essa autodeterminação. Além disso, até porque a base é uma matriz de formação, oferecer formação de qualidade para os profissionais, sejam eles, como disse, né, já diretamente relacionados ao desporto, sejam os profissionais que costumam estar nas intervenções com pessoas com deficiência, profissionais de saúde, nomeadamente, mas que não percebem o desporto com esse potencial todo que já foi referenciado. E também desenvolver materiais adaptados, ou seja, para além de questões técnicas do suporte da assistência, perceber formas, ferramentas e principalmente boas práticas no desenvolvimento de materiais para a prática desportiva das pessoas com deficiência. Como disse, arrancamos agora, dia 1º de maio, então não tenho ainda dados específicos para trazer, mas temos os resultados esperados e que, como também já disse, acreditamos muito nesse projeto e acreditamos que esses objetivos possam ser alcançados. Então, o mais genérico, digamos, seria aumentar a proporção de pessoas com deficiência que tem uma rotina esportiva, seja ela no desporto como lazer, na atividade física, seja ela como desporto de alto rendimento. A parte, obviamente, de cumprir os direitos, isso está associado não só à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006, que em Portugal foi ratificada em 2009, mas também à nova estratégia para a efetivação da inclusão das pessoas com deficiência em Portugal, 2021-2025, que tem no eixo 7 especificamente a questão do desporto, e também no âmbito mais internacional, as metas do desenvolvimento sustentável para 2030. Para além disso, resultados mais, digamos, materiais, mais palpáveis, a promover a figura do assistente pessoal dos atletas, que, como também já referi, é um ator já mais consolidado na Espanha, e em Portugal não tanto. E aqui também queria chamar a atenção, mais uma vez, para a questão semântica, que a palavra assistente também é muito importante aqui, né? Porque, normalmente, nós ouvimos a palavra cuidador quando falamos de suporte e apoio para as pessoas com deficiência, mas o cuidador é para aquele que precisa de cuidados, né? E aqui, na verdade, é um suporte técnico para a execução da atividade desportiva. Então, nós sempre fazemos muita questão de sublinhar esse termo assistente pessoal ou assistente desportivo. Atuar em alianças com agentes que promovam a mudança na diversidade e inclusão, então isso também é uma das bases desse trabalho em rede, principalmente focado em diversos atores, sejam eles os profissionais de saúde, os auxiliares e o entorno das associações que trabalham com pessoas com deficiência, eliminar as barreiras, tanto ambientais, físicas e atitudinais, para a participação plena, constituir um projeto que seja referência europeia, até pensando numa continuidade dessa intervenção, e desenvolvimento de propostas esportivas inclusivas. E, por fim, incentivar a participação desse grupo que é tão excluído e sempre tão estigmatizado, para conseguirmos também criar bons exemplos, representatividade e oportunidade de participação em ambientes não institucionais, sair dessa formatação de gueto, né, das instituições para pessoas com autismo, para pessoas com síndrome de Down, para pessoas com paralisia cerebral, e criar, de fato, ambientes mais inclusivos. Até porque existe a questão da deficiência, uma das poucas características, uma das poucas, digamos, condições que qualquer um de nós pode adquirir em qualquer momento da vida. E, inclusive, a própria incapacidade é quase que acompanha todos nós no processo de envelhecimento. Então, aqui, de fato, essas propostas têm que estar pensadas, né, para pessoas em que no momento possam precisar, e não só para as pessoas com deficiência no momento. Como a população-alvo são pessoas com deficiência intelectual, física e sensorial, os educadores e colaboradores com diferentes perfis que integrem essas equipes de intervenção,
E gosto muito desse terceiro eixo de intervenção, que são pessoas que de fato tenham essa vontade de interferir diretamente no processo de inclusão das pessoas com deficiência e que tenham atitudes positivas em relação a esse processo. Então, aqui, nomeadamente na instituição que eu trabalho, está muito voltada para os voluntários. E depois os centros de apoio, que vão servir não só como base, né, para facilitar esse acesso a essa população-alvo, mas também para serem referência na questão da formação e dos cuidados para com as pessoas com deficiência. Agora, falando mais especificamente, né, como disse, uma instituição sendo espanhola e outra portuguesa, nós temos um processo de cooperação transnacional que é extremamente importante, ainda mais num contexto comunitário como o da União Europeia, e aqui, no nosso caso, tem uma proximidade histórica e geográfica, mas também tem essa questão ideológica que une as duas associações, as duas instituições, que é da vontade de efetivar a participação das pessoas com deficiência e a cidadania plena. Desculpa, Ana, tens que ir terminando, está bem? Sim, prometo que já está mesmo bem tirando. Já está mesmo terminado. E assim, como disse, a ideia da parceria e desse projeto é muito essa troca de experiências e essa construção de boas práticas para que seja também o novo horizonte nessas duas realidades. Era mesmo o último. Agradeço mais uma vez, me chamou muita atenção, né, esse evento exatamente por favorecer e estimular a cooperação, e acredito que não só no campo acadêmico, nos estudos, na partilha de boas práticas, mas principalmente na sociedade, o caminho. A cooperação é o que vai nos tirar desse lugar desconfortável em que estamos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Obrigado pela sua apresentação. Pronto, para concluir, temos a última intervenção Bárbara Monteiro e Isabel Afonso, sobre enfermeiras especialistas promotoras na qualidade dos cuidados. Acho que a Bárbara está online. Muito boa tarde a todos. Iniciamos por um agradecimento especial por as nossas aulas, como se tem ouvido falar. Obrigado. Por as nossas falas terem sido aceitas esta tarde. Prometemos ser cumpridores do tempo. Ora, o nosso trabalho tem aqui uma dupla vertente que convém desde já falar acerca dela. O nosso trabalho foi realizado por uma equipa de enfermagem. Nós somos duas enfermeiras que temos a especialidade de enfermagem médico-cirúrgica e que então decidimos fazer este trabalho, e já vou explicar no decorrer da minha apresentação o porquê de nós as duas termos dado continuidade ao trabalho, mas o outro objetivo é dar também a conhecer, um pouco como fez a colega anterior a mim, a dar a conhecer uma instituição. É uma instituição social particular de solidariedade social da Guarda e do mundo, e já vão também perceber porquê, que tem uma ERP, ou seja, vou avançando para não me perder. Perdão. Tem uma estrutura residencial de pessoas idosas, a quem presta cuidados, e aqui a equipa de saúde tem uma intervenção mais sustentada e por isso nos dedicaremos um pouco mais à ERP. Contudo, e se me permitem apresentar a ADN Estrela, é então uma instituição, uma EPSS, que está sediada na Guarda, iniciou a sua atuação numa pequena aldeia aqui desta cidade, em Val de Estrela, há 30 anos, e se tem estendido pelo mundo. O valor da instituição é bastante interessante no tecido social, uma vez que o seu foco é apoiar as populações especialmente vulneráveis do ponto de vista social. Também como as instituições que agora a colega também falou, nós apoiamos
a pessoa, desde que nasce ou até antes, ainda na barriga da sua mãe, até que falece e até depois do falecimento no luto dos seus familiares, e, portanto, temos respostas sociais que dão resposta às suas necessidades ao longo do seu ciclo vital. Iniciou então aqui na cidade da Guarda, isto para os colegas do Brasil, que geralmente identificam Portugal quase como uma cidade aqui junto à Espanha, mas não. Mais uma vez voltamos a dizer, a nossa geografia não tem comparação em relação ao Brasil, mas é um quinto da Espanha, e então este pequeno pedaço azul para vocês, para nós, é uma extensão geográfica tremenda. A diferença, só conhecendo as realidades dos dois países é que se pode entender. E esta realidade que aqui está sublinhada a azul tem uma diferença social, um índice social muito importante. É uma população extremamente envelhecida, estamos longe do litoral para nós, não é? Estamos no interior, mas longe de Lisboa para nós. Então a ADM Estrela apoia as pessoas nesta vasta região, mas muito mais além. Neste tempo tem apoiado e teve projetos em São Tomé e Príncipe, apoia Manteigas, Belmonte, Castelo Branco. Castelo Branco é Mancha, Porto aqui. Tem também projetos em Lisboa muito importantes, também do mesmo valor social, e Pinhel. E Pinhel está também sediado aqui junto à Guarda. É também uma população bastante envelhecida, mas nem só vemos nisso uma dificuldade ou uma ameaça, mas também uma oportunidade de negócio, digamos assim. Apoiamos então o nível da juventude, são mesmo o nosso foco da nossa atenção e da nossa resposta, e depois também porque faço parte da direção e da oficina, faço parte da direção também e, portanto, tenho assim, um papel também, uma pertença um pouco mais profunda e peço alguma desculpa por isso também. Isto são tipos de atividades na infância. Também acolhemos jovens em Castelo Branco com algum tipo de dificuldade social. Na primeira imagem temos então a imagem do ERP, do qual vai versar este trabalho. A segunda imagem, uma imagem do apoio social, de apoio domiciliário que vamos fazendo. Neste caso não é só em Val de Estrela, há também apoio domiciliário na Guarda e nestes arredores, sempre com a identificação das necessidades e de uma resposta mais otimizada às pessoas. Temos um centro de dia e temos um espaço na cidade que chamamos um centro de convívio, espaço de novidade, onde as pessoas podem fazer um pouco a ocupação dos seus tempos livres e sentir-se mais intervenientes na sociedade. A deficiência é um grande foco da nossa atenção. Como dizia a colega, não tratamos a pessoa deficiente, mas tratamos a pessoa na sua envolvência na família e na comunidade. O nosso foco é que apoiemos estas pessoas na sua vida independente. E, nesse sentido, podemos dizer que este é o maior valor da ADM Estrela, é tentar responder às necessidades destas pessoas dentro do seu seio familiar e dentro do seu seio geográfico, com apoio a nível de intervenção social, psicológica, de saúde, enfim, até financeiro. Também temos uma resposta da formação profissional, formamos adultos e jovens que possam ter ou não ter algum tipo de problema social, mas encaramos isto sim como uma resposta também às necessidades, isto porque as pessoas, para além da parte pedagógica que podem obter da formação, há também a parte monetária, porque são
pessoas que ou estão desempregadas ou que não conseguiram vingar a nível pedagógico, e nós esta resposta podemos ir oferecendo. Temos também na carteira de negócios uma quinta pedagógica em Belmonte, que os jovens vão tratando. Produz-se vinho muito bom. Outras respostas sociais produzem produtos hortícolas, doces, enfim, e é para consumo próprio e consumo sustentável da instituição. Em Lisboa, como há pouco disse, temos uma intervenção também a nível do setor social, com apoio estes projetos são muito importantes mas por causa das situações sociais que são conhecidas nas franjas das cidades. Somos uma instituição que participa em inúmeros projetos, candidata-se a muitas oportunidades e, volto a dizer, o cliente e o negócio, que aqui as palavras podem ser até um pouco distorcidas para o comum da plateia, mas a nível organizacional são estes os termos verdadeiros. Os nossos projetos são virados para a pessoa e não há, naturalmente, outro interesse que não esse. Agora, passando ao trabalho e agora à parte da enfermagem. Nós achamos muito interessante, e agora contextualizar o porquê do trabalho, durante a pandemia, em 2021, em pleno agosto de 2021, fizemos uma reorganização do Serviço de Saúde e andámos na organização, andámos a remexer em algumas coisas e encontramos um trabalho que foi feito em 2014, 2013, 2014, e que se chamava precisamente a Intervenção do Enfermeiro Especialista na ERP de Val de Estrela. E analisámos, para além de termos ficado contentes por terem encontrado um trabalho que já tínhamos realizado e que já não nos lembrávamos, francamente não nos lembrávamos, achámos que, por que não, fazer o saldo das intervenções que ali tinham sido analisadas e àquele ponto fazia todo o sentido, porque estávamos na pandemia e não sabíamos se realmente iria haver uma quarta vaga ou não, e havia uma reestruturação sentida na organização, nomeadamente no ERP. Vamos lá então saber se realmente houve mudanças desde a análise efetuada em 2014. Em 2014 tínhamos feito então uma análise SWOT, desculpem, à organização, já vamos apresentar os resultados. Tínhamos feito algumas propostas de melhoria, vamos ver também se foram implementadas ou não. E depois, então, em agosto de 2021, fizemos uma análise focal que teve, e por aqui uma saliência nesta seta, teve uma intervenção que nos veio apoiar no sentido do nosso estudo. E essa intervenção teve a ver com uma reportagem da SIC, um filme que foi passado em janeiro de 2021 e que alertava para a questão da solidão das pessoas que estavam institucionalizadas. E essa reportagem consta Portanto, os repórteres estiveram a conviver com os idosos de dia e de noite, nas suas alimentações, na sua higiene, nas suas ocupações, nos seus telefonemas à família. E essa reportagem teve muito impacto. Teve um impacto nacional. A SIC, para quem não conhece, é uma televisão nacional de maior impacto a nível nacional português. E porque depois ver a nu, com ética e com deontologia, como é que os idosos viveram aquele isolamento terrível, não tiveram visitas durante quase 3 meses, e quando quisemos abrir, não pudemos, temos as restrições da DGS, portanto, como é que aquilo se ali passou? E, portanto, este impacto daquela vivência, nós sentimos que teve um impacto social.
social na sociedade e social também, digamos assim, na própria instituição. Fizemos então... Isabel, desculpa, 2 minutos. Só tem 2 minutos? Sim. Okay. Obrigada. Sem perturbar, então, a instituição, fizemos então esse saldo, faço então a análise de foto. Tínhamos analisado que em 2014, e está presente naquele trabalho, se encontrava amplamente afetada com os níveis de desorganização da instituição e que a equipa não tinha um líder assumido. E quando havia uma liderança, essa liderança era circunscrita a uma chefia, não uma liderança, mas a uma chefia. A uma liderança de um estilo autocrático, ou laissez-faire, ou laissez-passer, portanto ninguém sabia como é que hoje vinha o chefe. E, portanto, sentimos e ficou escrito isto. E a equipa de saúde encontrava-se afetada pelo estilo de liderança, naturalmente o enfermeiro e o médico. Quando a chefia é deste género, também os resultados também eram os melhores. A equipa de saúde nesse trabalho estabeleceu então os objetivos orientados para a organização do trabalho. Ouviram-se os elementos, as opiniões e reorganizou-se o trabalho. E também, a nível da liderança, pelo menos não fizemos nada, mas ficou escrito que se entendeu que a liderança deveria ter alguma mudança, digamos assim, mas sem saber o que é que podia vir a acontecer. Em 2022, quando é esta análise, ora bem, por acaso encontramos um novo líder. Este novo líder é pouco experiente em anos, mas tem as características opostas àquelas encontradas em 2014. Um estilo de liderança emocional. Na comunicação e, portanto, encontramos uma organização totalmente diferente, uma comunicação mais horizontal do que vertical, muito mais producente e com uma intervenção de melhoria. Já não vou falar de outras Isabel, desculpa, tem que terminar. Ok. Já não vou então falar das estratégias de que deveria falar, não há problema nenhum. Pensamos é que, e para terminar, a estratégia passou também por uma pessoa que não é o líder do ERP, mas é o líder da organização, é o diretor-geral da ADM Estrela, em que ele, durante estes anos, manteve-se em executivo no ERP, aliás, na instituição, e, portanto, ele teve visão, sem ter cedido ao trabalho, naturalmente, de como fazer as coisas e do sucesso que agora podemos nós encontrar. Para ultimar, no trabalho atual, realmente o saldo é extremamente positivo e encontramos uma organização muito mais organizada, muito mais eficiente do ponto de vista dos cuidados e do ponto de vista dos resultados, tanto aos utentes. Estamos disponíveis para as questões que depois entenderem. Obrigada. Obrigado, Isabel. Pronto, concluímos com esta intervenção os contributos que estavam agendados para o painel número 15, Saúde e Inclusão Social, e agora podemos ter um tempo, 10 minutos, acho, no máximo, para alguma discussão relativamente às intervenções, às apresentações que têm sido feitas neste painel. Pessoas que estão online, pessoas que estão fisicamente na Guarda, no auditório do Centro de Estudos Ibéricos. Se alguém quiser colocar alguma questão sobre, alguma reflexão sobre o que temos ouvido nas diferentes intervenções no painel. Pronto, também é verdade que temos alguns dos contribuintes já tiveram que ir embora por diferentes por questões de trabalho, fundamentalmente. Pronto, se não há questões, se não há comentários, então encerramos aqui o painel número 15. Obrigado a todos pelo vosso contributo, pela vossa participação e pronto, com isto fica encerrado o painel e
damos continuação às próximas atividades agendadas no colóquio. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Obrigada a todos.